E olá, alunos! Eu sou a professora Denise, este é o Wherever Arts. Sejam bem-vindos para mais uma aula de desenho. Bom, a aula de hoje é sobre desenho de observação. E como o nome diz, você vai observar. Cada pessoa tem uma maneira própria de ver e de entender as coisas, como que elas são, né? E você pegar um objeto, alguma coisa que é tridimensional, e passá-la para o papel que é bidimensional, é uma coisa bem complexa e às vezes é simples. O desenho artístico é feito à mão livre, ou seja, você não vai utilizar ajuda de régua, esquadro, compasso, curva francesa, ou seja lá o que for. Você só vai utilizar a sua mão, o lápis, o papel, uma borracha e a sua criatividade. Uma coisa curiosa é que, ao escrevermos, nós seguramos o lápis próximo à ponta, né? A maioria das pessoas escreve assim, segurando próximo à pontinha. Mas, para desenharmos, nós precisamos estar com a mão livre, afinal de contas, é um desenho à mão livre. Então, você pode segurar o lápis assim, deixando sua mão totalmente solta, livre, leve e solta, para você ter maior mobilidade para fazer os traços, ok? Bom, para começarmos um desenho de observação, nós temos que escolher qual será o nosso modelo. O modelo será o objeto que nós queremos desenhar. Qualquer objeto, uma caneca, uma garrafa, um copo, uma fruta, alguma coisa. Você pega esse modelo, você vai observá-lo e você vai transferir a imagem dele como você vê para o papel, ok? Bom, para começar a fazer o desenho de observação, você vai precisar de uma prancheta de desenho, mas se você não tiver, você pode improvisar, colocando cadernos, livros, alguma coisa numa tábua lisa, né, num suporte liso, num ambiente claro, como perto de uma janela, claro. Enfim, uma folha sulfite, lápis 6B ou 4B, e você vai precisar de um objeto. Eu escolhi essa maçã. Era uma maçã falsa? Sim, porque eu não tenho maçã verdadeira aqui comigo hoje, então eu vou usar a falsa mesmo, e daí? Bom, vai precisar da maçã, que é o nosso modelo, a folha sulfite e o lápis, e luz, e suporte, e é tudo isso que você vai precisar usar para fazer o desenho de observação. Primeiro, você vai observar bem o seu modelo. Qual o tamanho dele? A largura, a altura, a cor, a textura, né? Observe. Antes de começar qualquer traço, apenas observe. Qual seria o melhor ângulo para desenhar ele? Você olhando ele de cima, de baixo, da esquerda, da direita? Como essa imagem ficaria no papel? Vamos ter que pensar um pouco. Esperar o cachorro da vizinha terminar de dar o chilique. E qual a forma geométrica que se encaixa nesse objeto? Ele se encaixa melhor num cubo, num retângulo, numa esfera, numa combinação de duas formas? Lembre-se da aula passada, quando nós estudamos as formas geométricas e a técnica da perspectiva, e que quaisquer objeto cabe dentro de uma forma geométrica. Então você observa esse objeto e vê qual forma geométrica que ele se encaixa. Então lembre-se daqueles exercícios de aquecimento da aula anterior, ok? Bom, o primeiro passo é observar o que você vai desenhar, ok? Observe e você vai marcar o tamanho, a largura, a altura do objeto e utilizar linhas auxiliares
as linhas auxiliares que vão te ajudar a construir esse objeto. Você pode usar o próprio lápis para você marcar o tamanho, né, a largura e a altura. Então, você tem que sempre observar o objeto do mesmo ângulo, certo? Você não pode sair do lugar. Se você está observando ele sentado na frente dele, você não pode vir para esse lado ou para esse lado, porque senão o seu desenho vai ficar diferente, ok? Então, se você começou assim, termine-o assim. Então, vá lá, você marcou aqui a altura, você marcou a largura do objeto, ok? E você vai colocar a forma do objeto. Ele é uma forma esférica. Ele tem aqui o cabinho, a sombra você também vai marcar, ok? Bom, feita a marcação da altura, largura, onde está a sombra. Bom, essas aqui são as linhas auxiliares, ok? Você faz bem fraquinho com o lápis, porque depois que o desenho estiver bem contornado, aí você vai apagar essas linhas auxiliares. É sempre resultado de uma luz, seja ela natural, do sol, da luz do dia, ou artificial, de uma lâmpada ou de um fogo. Bom, diferentes espessuras de lápis podem dar diferentes resultados de sombras. Nós chamamos isso de escala tonal. E para escolhermos qual lápis iremos utilizar para dar sombra, né, fazer o sombreamento, existe um exercício bem legal de escala tonal, onde você testa os diferentes tipos de lápis, o HB, o 4B, o 6B, o 8B, 9B. Você pode testar os lápis e ver quais deles que você vai utilizar em determinado desenho, ok? Então veja esse exercício. Do lápis HB para o 4B, para o 6B, para o 8B e assim por diante. Praticar a escala tonal é interessante para você aprender a fazer sombreado. Um outro exercício que você pode fazer com a escala tonal é para sombreamentos. Então, aqui temos a mesma imagem, porém com lápis de espessuras diferentes. Este aqui com HB, usamos a mesma intensidade que o 8B, porém o HB ele fica mais claro, e o 8B ele fica mais forte, mais escuro. Bom, agora que você viu o exercício de escala tonal, vamos falar um pouco sobre os tipos de sombra. Bom, a parte mais escura da sombra, essa que está no objeto, que é a parte mais escura, nós chamamos ela de sombra primitiva. E a sombra que vai clareando, depois vai ficando mais clara, nós chamamos de sombra derivada. Esta sombra
que é refletida do objeto, né? Por causa da incidência da luz que vem aqui, ó, a sombra é projetada aqui, porque aqui tem a mesa, né? Onde o objeto tá. Então, a sombra é barrada aqui nesse obstáculo. E essa sombra aqui, nós chamamos ela de sombra projetada. E a sombra que está no objeto, é a sombra própria. E essa que está sendo refletida é a sombra projetada, ok? Bom, isso aqui dizemos que é uma luminária, tá certo? E esse aqui é um cubo. Bom, quando o foco luminoso ele estiver do mesmo alinhamento que o objeto, for do mesmo tamanho, nós teremos um tipo de sombra que chamamos de sombra paralela. Quando o foco luminoso ele for menor que o objeto, né? O objeto é maior do que o foco luminoso, então nós teremos um tipo de sombra cônica. A sombra projetada será cônica. Agora, quando o foco luminoso ele for maior que o objeto, então nós teremos uma sombra triangular. A sombra projetada será triangular. Bom, além de saber os tipos de sombra, nós também temos que nos preocupar com a textura desse sombreamento. Se ele é liso, né? Se ele é áspero, se ele é fofo. Que tipo de linhas que eu devo fazer para dar essa impressão? A maçã, por exemplo, ela é um objeto esférico, né? Tem curvas aqui. Então, eu não posso riscar reto assim na diagonal, nem na horizontal ou na vertical. Não, eu tenho que riscar fazendo curvas, né? Acompanhando a parte da maçã que é redonda, certo? Tem que acompanhar as curvas dela. Fazendo as riscas curvas, eu dou a impressão, né, de profundidade, de volume. E colocando a sombra aqui, a sombra aqui, aí sim eu dou a impressão de perspectiva, de 3D, ok? Bom, como exercício de casa, eu quero que vocês escolham 3 objetos. 3 objetos, pode ser da cozinha, do seu quarto, pode ser material escolar. Pegue 3 objetos aleatórios, posicione eles, observe e desenhe. Depois, aplique sombra e textura. Você vai ver o efeito que dá, ok? Então, esse é o exercício que eu vou deixar para vocês. Desenhar 3 objetos, pode ser 3 desenhos separados, ou você pode juntar, fazer uma composição com esses 3 ou com 2 desses 3 objetos. O importante é que você faça pelo menos 2 ou 3 desenhos nessa semana. Treine bastante observação, ok? E vamos treinar aí, vamos praticar, que semana que vem nós teremos outra aula de desenho. Bom, eu espero que tenham gostado da aula de hoje, espero que eu tenha contribuído para o aprendizado de vocês. Então, se vocês curtiram, deixe aquele like lindo, compartilhe com seus friends, seus colegas, seus crushes, seus professores, ajuda a crescer o canal. E é isso aí, até a próxima aula!